Livro de Provérbios, capítulo 1. Introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não se deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a sua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, empreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos para a sepultura, e inteiros como os que descem à cova, e acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos nossas casas de despojos. Lançarás a sua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida empreitam. Vida que significa alma. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Alma que também significa vida. O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e da cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós ressuscitastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram
o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu caminho e fartaram-se dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Bem, amados, vemos que na sua excelência de sabedoria, Salomão escreve neste primeiro capítulo de Provérbios conselhos e prudência para que possamos estar no conhecimento de Deus acima de qualquer coisa e para que nós possamos ter, o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Sabemos que quem guarda este mandamento é bem-aventurado do Senhor. E no verso 7 vemos essa colocação, onde o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas infelizmente os loucos têm desprezado. E na introdução geral vemos que o juízo é estar trabalhando em parceria com a equidade, pois Deus é justo, fiel, e sua palavra não volta vazia. Vemos no verso 23 que abundantemente o Senhor derramará sobre nós o seu Espírito, pois com certeza isso já vem ocorrendo desde Atos dos Apóstolos, pois esse livro de Provérbios fora escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e a chuva abundante, em parte, era o Pentecoste, e agora, em nosso tempo, na segunda parte, a segunda fase daquela chuva do Pentecoste, teremos o novo Pentecoste. E um dos sinais para isto, vemos a oficialização da Marcha para Jesus em São Paulo, 60 dias após a Páscoa. Ou seja, com 40 dias na Páscoa, 40 dias da Páscoa, Jesus assuntou-se ao céu. Com mais 10 dias, somou-se 50 o Pentecostes. E logo em seguida, agora, nos nossos dias, vimos que o presidente Lula decretou a Marcha para Jesus, oficializando-a. E a data provável, 50 dias depois do Pentecostes. Ou seja, Páscoa, 40 dias depois da Páscoa, a Assunção de Jesus. Mais 10 dias, o Pentecostes. Mais 10 dias, o despertar para o novo Pentecostes, que é nada mais nada menos do que a Marcha para Jesus, onde vemos que em Joel, no capítulo 2, está a descrição: ajuntai os anciãos, congregai os povos para tocar a buzina e logo despertar-se para esta novidade do Senhor. Capítulo 2. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer-te atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo e conserves o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e todas
e o conhecimento será suave à sua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram do mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranhas e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto de seu Deus, porque a sua casa inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Quando os filhos. Capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guardes os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu coração, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos do seu Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribeis do teu próprio entendimento, nem para a esquerda, nem para a direita. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão o vosso mosto, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sabedoria do que a mercadoria de prata, e sua tenda do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria
fundou a terra, preparou os céus com inteligência, porque seu conhecimento se fendeu os abismos, e as suas nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e prepararás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, e tu deitares, não, o seu santo monte será suave. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendes com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças ao manso. E os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Glória a Deus. Amados, vimos nesses capítulos 2 e 3 acerca da excelência da sabedoria. Com isto, nós devemos sempre buscar, sobretudo, guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, como também pode proceder a fonte que nos leva à perdição eterna ou à vergonha eterna, sendo a segunda morte. Logo, no versículo 1 do capítulo 2, vemos que Salomão nos adverte para escondermos conosco os mandamentos do Senhor, porque são palavras que nos dão o conhecimento da plenitude do Senhor Deus. E também, logo em seguida, para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido inclinas também o teu coração ao entendimento. Com isso, no verso 7, vemos que ele nos diz, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Portanto, vemos muitos sábios e muitos doutores hoje em dia. Contudo, o Deus de Israel preserva a prudência e a sabedoria aos simples e àqueles que são sinceros perante ele. No verso 3 do capítulo 3, vemos que o conselho do sábio é para que nós não desamparemos a benignidade e a fidelidade, pois devemos atá-las ao nosso pescoço e escrevê-las na tábua do nosso coração, pois fazer o bem e ser fiel são essências da verdadeira sabedoria. E, logo em seguida, no verso 5, nos diz para confiarmos de todo o nosso coração no Senhor e
não nos estribar de fazer o bem ao nosso próximo. No verso 7, a excelência, devolver o dízimo ao Senhor, com relação aos dizeres: honra ao Senhor com toda a tua fazenda, ou seja, com toda a nossa renda, nosso salário, e com as primícias de toda a nossa renda, devemos levar os dízimos à casa do tesouro, que para nós hoje é a igreja, independente da igreja que você está aliançado, amado, pois se é uma igreja fiel dentro do corpo de Cristo, faça isto com sinceridade no seu coração, pois a nós compete amar em obediência ao Deus vivo e cumprir os seus mandamentos que Ele nos deixou como cartas de amor deste divino Criador. No verso 16, a excelência da promessa do Senhor. Aumento de dias estão na mão direita e riqueza e honra na mão esquerda. Portanto, se mantermos firmes no centro da vontade do Senhor, chegaremos a esta plenitude ainda em vida. E ainda um alerta no verso 24. Quando nós deitarmos, nós não temeremos. Sim, pois deitaremos e o sono será suave a nós. Não temeremos o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando ela nos rodear. Por ora, este que vos fala, que está narrando esta leitura bíblica, passou por cerca de 10 a 15 dias sem fazer uma gravação, amado. Pifou o microfone do meu PC e eu tive correndo para consertá-lo. Veio o período do carnaval e, para a honra e glória do Senhor, hoje, dia 24, consegui retornar aos trabalhos. Portanto, estou quase 15 gravações atrasada, mas estarei redobrando os trabalhos para que eu possa cumprir com este propósito neste ano de toda a leitura da Bíblia, com o foco de interpretação para a profecia Brasil é o Israel espiritual até o final deste ano de 2012. Para a honra, para a glória, para louvor e toda a ação de graça ser dada e derramada somente ao Senhor Jesus. No versículo 33 desse capítulo 3, vemos que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Temos em Isaías, no capítulo 58, nos versos 12 a 14, uma maravilhosa promessa, que é que somos geração eleita, que Deus nos usará para restaurarmos veredas antigas neste país chamado Brasil. Contudo, no verso 13, a colocação de que sábado, o Shabat, é um dia eterno do Senhor. Portanto, eu, Vanderlei Soares Fidelis, confesso que pequei por algum tempo em desobedecer esse mandamento de amor do nosso divino Criador, porque, por costume de meus pais, que adquiriram da Igreja Católica, que mudou, através de Constantino, no ano 325, mudou o quarto mandamento, que você pode conferir em Deuteronômios, capítulo 5, a partir do verso 12, que trocaram o dia santo do sábado para o domingo, pois no mandamento do Senhor, onde Deus escreveu com sua própria mão,
com fogo quando o povo de Israel atravessava o deserto, que, sendo o 4º mandamento, guardar o dia de sábado. Repetindo, você pode conferir a repetição dos 10 mandamentos no capítulo 5 de Deuteronômio, dos versos 12 a 15. Portanto, que não sejamos ímpios, pois o meu pecado era estar seguindo mandamento de homem pela mudança deste princípio divino. E querido, o princípio do anticristo, aquela citação de Daniel capítulo 7, verso 25, consta da mudança da lei. Este mandamento, o capítulo 4, foi mudado da lei do Senhor pelo princípio anticristo no início do século IV, que com a suposta conversão daquele então governador de Roma. E para nós hoje temos aquela carta de condenação em Apocalipse para a 4ª igreja, que, creio eu, se refere para a Igreja Católica hoje, pois no verso 19 o Espírito Santo diz que as obras desta igreja hoje são melhores que as primeiras, ou seja, embora ainda não tenham se arrependido e voltado para o primeiro amor, o Senhor, como dizem as Escrituras, creio que em breve isto acontecerá, quer no Brasil ou quer, não sei, o Senhor sabe, no todo, pois o Vaticano caminha a passos largos para obedecer, para seguir o anticristo. E espero que no Brasil isto se cumpra com a profecia para esta igreja voltar-se para o Senhor, conforme diz as Escrituras. Capítulo 4. Exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Ouve, filhos, a correção do Pai, e estai atentos a conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, e o teu coração guarda os meus mandamentos, e viverá. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos da vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção, e não a largues. Guarda-a, porque ela é a sua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que
tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera na vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos que significa ou descrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Para os lábios da mulher estranhas destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto agudo, como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Inferno que significa Sheol ou Hades, que você pode conferir em Lucas capítulo 16, dos versos 19 a 31, na conversa entre o rico e Abraão acerca da liberação de Lázaro, o mendigo. Ela não ponderará a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder que significa ou das tuas riquezas, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para o estrangeiro contigo. Seja bendito o manancial, e alegre-se com a mulher da tua mocidade, como a serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-se os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as
cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Bem, amados, nestes capítulos 4 e 5, vimos uma certa continuação da excelência da sabedoria por meio de uma exortação, para que possamos estar adquirindo esta sabedoria, mas em específico a sabedoria que vem do alto, ou do Senhor, o nosso Deus Criador. E logo nos versos 2 do capítulo 4, vemos que o Senhor nos diz: dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Pois sabemos que o Senhor Jesus somente se entregou naquela cruz do Calvário por amor, em obediência ao Deus Pai. Pois Jesus, como o primogênito da criação, o primeiro, a ser criado, fez aquele pacto de sangue, aquele pacto de aliança, para que possamos ter a vida eterna, que é o nosso maior tesouro. E, enquanto vivos nessa terra, se amarmos também em obediência ao Deus vivo, nós obedeceremos o princípio da lei de Deus, que está escrito nestes 66 livros da Santa Bíblia Sagrada. Portanto, queridos, se alguém vos disser que é impossível guardar os mandamentos de Deus, não ouça, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Isso foi falado pelo Senhor Jesus logo na primeira tentação em que o diabo tentou pegá-lo de surpresa após 40 dias de jejum e oração. Com isso, queridos, é possível sim. Se achegarmos a Deus, o diabo se afastará de nós. E quanto mais próximo estivermos de Deus, quer por vigília, jejum e oração, com certeza estaremos chegando perto da perfeição. Pois leia o capítulo 3 de Tiago e verás que aquele varão que guarda a língua, que segura a sua língua, é varão perfeito. Portanto, não seremos apenas santo, como a palavra nos diz que devemos ser santo, assim como Deus é, mas também seremos perfeitos. Por isso, guardemos sempre a sabedoria e sempre em primeiro lugar o nosso coração, pois adquirindo a sabedoria e adquirindo a inteligência, nós com certeza não apartaremos da nossa boca a palavra de excelência do Deus vivo. Vemos que no verso 8 deste capítulo 4 nos diz: se exaltarmos a sabedoria, ela nos exaltará. Se abraçarmos esta sabedoria, ela nos honrará. Logo no verso 13 nos diz para apegarmos à correção e não largarmos, para que possamos ter vida. E, sobre tudo que devemos guardar, mais um reforço. Devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E no verso 18 deste capítulo 4, uma colocação disso que acabei de citar a respeito de Tiago, que nas veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, até que alcancemos a perfeição. É possível vivermos isso em vida? Busquemos o conhecimento e poderemos chegar a esta conclusão à medida do conhecimento. E vemos que no último versículo deste capítulo 4, mais uma vez o Espírito Santo nos chamando para o centro da vontade do Deus vivo, pois nos diz: não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Retira o teu pé do mal, ou seja, para que possamos continuar no centro da vontade do Deus vivo e seguirmos
sempre avante, ou seja, posição de sabedoria é a posição do meio da congregação dos justos, que é uma igreja fiel pertencente ao corpo de Cristo, pois a criação é fato inevitável, e aqueles que ainda duvidam dela, que possa o Senhor Deus ter misericórdia dessas almas, em nome de Jesus. Já no capítulo 5, no verso 12, vemos que não devemos dizer como aborreci a correção, E também o nosso coração não possa estar desprezando a repreensão, porque aquele que despreza a repreensão tem o coração afastado do Deus vivo Criador. E no verso 14 deste capítulo 5, vemos que o sábio Salomão aqui nos diz um provérbio muito interessante, pois ele nos diz: quase todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, quando estamos no meio da congregação, num ajuntamento de pessoas, dialogando e conversando com cada um, veremos que cada um, se este coração não é voltado com inteireza para o Senhor, infelizmente, ele não agradecerá, mas, infelizmente, ele, de alguma forma, murmurará e reclamará. Contudo, se ele é voltado inteiramente para o Senhor, ele simplesmente bendirá ao Deus vivo Criador e glorificará por tudo que este Deus vivo o tem feito. E todo o ajuntamento é quando estão todo o povo, independente de religião ou placa denominacional dentro das igrejas cristãs. Com isso, com certeza, como existe o bem, também há o mal neste ajuntamento. No verso 15, há uma orientação da excelência da sabedoria, pois o sábio Salomão nos escreve: bebe água da tua cisterna, das correntes do teu poço, ou seja, ligando este verso com os dizeres do verso 18, veremos que está falando acerca da mulher da nossa mocidade, daquela pela qual fizemos a primeira aliança. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Glória a Deus, queridos, que possamos estar atentos a estes princípios do Senhor, pois Deus zela e preza sempre a nossa aliança, quer seja pela mulher carnal ou quer seja pela mulher espiritual, que é a noiva de Cristo, ou a igreja no sentido instituição, pelo qual temos aliança no corpo de Cristo. Pois sabemos que no dia da primeira ressurreição e do arrebatamento da igreja fiel, nós, como pessoa, é que somos a igreja a ser arrebatada. Mas é de vital importância que façamos discernimento de que é de suma importância termos aliança no corpo de Cristo, pois é mandamento e ensinamento do Senhor Jesus. No verso 16, ou melhor, no verso 17, há uma colocação ímpar acerca de: sejam para ti só e não para os estrangeiros contigo. A promessa que o Senhor tem para nós, como servos fiéis, é que, se adquirirmos a sabedoria, nós seremos honrados, e seja para nós, somente para nós, e não para os estrangeiros, no sentido que nós teremos criados dos estrangeiros para que possamos também abençoar suas vidas. A prosperidade na nossa família é a paz, a felicidade, o amor e a comunhão. Mas o Senhor também promete a prosperidade financeira para aqueles que amam e perseveram na sua doutrina. Capítulo 6.
a advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredastes com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior que significa juiz, ou oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Pouco de sono, um pouco tosquejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, que significa ou de iniquidade. O homem vicioso anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O jovem é advertido contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardarás. Quando acordares, quando te deitares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos, porque, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Impossível, né? Ou andará alguém sobre as suas brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar à mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto
dará a tua fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e à prudência: chama de tua parenta, para te guardarem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará à casa. Seduziu-o e com a multidão das suas palavras, com as suas lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às minhas palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Amados, confiadamente o Senhor é Deus, e que possamos estarmos atentos a seus conselhos prudentes, conforme descrição nestes capítulos 6 e 7 de Provérbios, pois são advertência, primeiro, contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade, e logo em seguida
para que não possamos cair em ciladas com relação à prostituição, pois, guardando o coração, seremos fiel à mulher da nossa mocidade, como nos disse os capítulos anteriores. Sempre estarmos bem atentos, não darmos quanto ao servirmos de fiador. A palavra nos adverte que só podemos assim o fazer se tivermos condições de pagar aquela dívida. E se não tivermos condição de assim o fazer, é melhor que não façamos, pois poderemos estar comprometidos com aquela pessoa em um futuro breve. E com relação à preguiça, no verso 6 temos uma colocação ímpar, pois o Espírito Santo nos incita a termos com a formiga e termos com ela a prudência para aprendermos a sabedoria, pois ela, não tendo superior, nem oficial e nem dominador, trabalha para que possam estar em comunidade no inverno, desfrutando de bom alimento, enquanto a chuva, o frio castiga, os campos. E que possamos, então, estarmos atentos, pois a continuação desta fala da formiguinha, vemos que existem 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª que a alma dele abomina. E esta 7ª é justamente os dizeres acerca de quem semeia contenda entre os irmãos. Este tal é a abominação para o Deus vivo Criador, pois o Espírito de Deus, quer seja no Salmo 133, 1 Coríntios capítulo 12 e no capítulo 13, lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, e em outras várias referências na palavra de Deus, onde diz que o Espírito de Deus é unidade, ou que também é a união, a essência do Senhor, pois quem ama, perdoa, e quem perdoa, vive em comunhão. Com isso, se conseguimos interligar esses 3 pontos, nós, com certeza, estaremos aptos a cumprir não somente os 10 mandamentos, mas como toda a lei deste amado Criador, em nome do Senhor Jesus. No verso 23 desse capítulo 6, vemos que o mandamento de Deus é uma lâmpada para nós, e a lei do Senhor uma luz, e as suas repreensões nos dá a correção, pois são caminho de vida ou da vida. Portanto, obedecendo os princípios da palavra do Senhor, estaremos ligados à vida e, consequentemente, herdaremos a vida eterna. E uma advertência, no verso 30 e 31, acerca da injúria e acerca do ladrão. Pois não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrado este ladrão, ele pagará 7 vezes, tanto quanto roubou. Com isso, dará toda a sua fazenda de sua casa para a recuperação daquilo que roubou. Agora, com relação à mulher adulta, também isso acontecerá, pois, sendo nós faltos de entendimento, cairemos na sua arapuca, que é Dalila, Sansão, com toda a sua força, com toda a sua glória, caiu nas arapucas daquela mulher e foi seduzido por sua sutileza. No verso 2 do capítulo 7, vemos a complementação, que guardando os mandamentos do Senhor, nós teremos a vida. E se nós termos a lei do Senhor como a menina dos nossos olhos, assim continuaremos em vida, não somente a vida neste mundo, planeta Terra, como também a vida eterna com o Senhor. E também reinaremos com o Senhor Jesus por 1000 anos no seu governo glorioso. Na sequência desse capítulo, vemos essa história quando a prostituta está prestes a capturar sua vítima, ou seja, com
palavras lisonjeiras, ela o seduz e o engana para a sua arapuca. Shalom Adonai e até a próxima.